A gente sempre vê o povo japonês como aquele estereótipo do povo sempre tímido, né, com um sorriso no rosto, muito solícito, sempre muito educado. Mas no episódio de hoje a gente vai ficar sabendo um pouco mais das histórias das gangues de moto muito violentas lá no Japão, né? Motos que até geraram um estilo de customização, que tem até um nome super engraçado, Bosozoku. Roda essa vinheta. A gente vai ver que o pessoal do Bosozoku, além de ser... De boa falar assim? Eu vou ficar falando Bosozoku. Acho que é assim que fala mesmo, né? Sabe que ontem eu até coloquei assim, aqui, não tem a ferramenta de voz do Google? Você escreve a palavra e o robô fala. Como é que a menina falou? Bosozoku. Bosozoku. Você sabe como é que é ice cream em japonês? Sorvete em japonês? Não sei. Ice cream. Aisukuruim. Tipo ice cream, tá ligado? Aisukuruim. Curiosidades aleatórias. Bom, hoje a gente vai ver que essa galera aí do Bosozoku lá no Japão, além de ser de ter esse movimento, né, de gangue, a galera mais violenta e tal, das ruas e tudo mais, e que resgata até um lance meio, talvez meio tradicionalista do Japão e tudo, além disso, faz umas customizações que chegam a ser alegóricas, não só em motos, mas também em carros. E a gente vai compor esse vídeo com algumas dessas imagens muito loucas enquanto a gente tá falando disso aí. Antes de tudo, falar que o Japão é um país muito foda, cara. Eu sou muito fã do Japão. No universo das motos, cara, olha, você tem gente como Shinya Kimura, Go Takamine, muito bem lembrado. Outro muito fera também é o Kenon Sasaki, da oficina Kenon Cycles. São pessoas que mostram pra nós o quanto o japonês ele é dedicado a esse ofício, ou às vezes o japonês, ou às vezes o descendente dele, né? Então o Japão é um país muito foda, né? Toda a mão de obra dos caras, os materiais que eles utilizam para empregar nas coisas que eles produzem lá. Os caras têm muita manha de manter as motos antigas que às vezes foram deixadas para eles pelos antepassados. Então assim, uma cultura que muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem tanta, né? É normal, a gente tá bombardeado de informação, a veia consumista fala muito alta, a mão de comprar chega a tremer. Então assim, é difícil também, às vezes você termina de pagar uma moto, já quer meter um outro financiamento, quer comprar 2 motos. É muito difícil você realmente valorizar o que tem. Eu não tô querendo dizer que lá no Japão eles não são bombardeados de informação, claro que são, muito mais do que nós, provavelmente. O que eu quero dizer é que aqui a gente às vezes não dá valor para as paradas. E para quem pode ter tudo, às vezes imagino que até é muito bom você ir lá e comprar o que você quiser, mas essa pessoa às vezes não consegue valorizar o que tem. Muitas vezes a melhor moto que aquela pessoa pode ter é aquela que ela teve há 20 anos atrás, mas ela nem lembra daquela moto, porque ela já vendeu a moto há tanto tempo que ela não lembra nem mais para onde que foi a moto. Não existe mais a moto, porque a montadora já faliu, ela não poderia comprar a moto de novo, mesmo que ela quisesse, toda aquela história que você conhece muitas vezes, a gente já viu isso acontecer. Mas é isso, vendeu, já era. O japonês, ele tem uma cultura um pouco que mais valoriza, né, essa moto que aqui no Brasil a gente lembra, aquela melhor moto que eu tive foi aquela moto que eu tive há 20 anos atrás. De repente o cara lá no Japão, ele valoriza essa moto que ele teve há 20 anos atrás e ele tem ela até hoje. E mexe nela até hoje e tem um primor pela manutenção dela até hoje, né, pelos materiais, como você falou, pela mão de obra, por tudo, né? Isso mesmo. Agora, há 70 anos o país lá estava muito distante de ser a potência tecnológica que eles são hoje em dia. Mas pelo contrário, o país estava em ruínas, literalmente, galera. Segunda Grande Guerra Mundial tinha acabado de rolar. O Japão foi um dos países que mais ficou destruído em decorrência do conflito. E muitas pessoas se sentiam excluídas. Entre eles, os militares que participaram ativamente do conflito e que viram seu país perder a guerra. Antes, eles eram muito considerados, agora não eram mais. Então esses veteranos se juntaram e formaram grupos para andar de motos juntos e resgataram um pouco da camaradagem que tinham quando combatiam na guerra. Essa primeira geração envelheceu e logo foi substituída pelos jovens da década de 1960 e 1970. Essa geração aí se tornou um fenômeno que a mídia rotulou como tribos corredores violentas, ou em japonês, Bosozoku. E é aí que a gente entra nesse movimento que é no mínimo excêntrico, né? A palavra mais de boa pra gente denominar essas motos, esses carros malucões aí dos caras. Vamos ser sinceros, né? Muitas dessas customizações aí podem ser até ultrajantes pra você, caso você esteja vendo ela pela primeira vez. Eu lembro que foi assim comigo, pelo menos. Eu fiquei assim,
com a impressão de que porra é essa, né? O que foi visto não pode mais ser desvisto. Por que alguém destruiu uma belíssima moto fazendo essas porqueiras? Mas é claro que assim, como a maioria das coisas que a gente não compreende, rola esse primeiro impacto, às vezes negativo, rola esse preconceito, e assim como a gente sempre diz aqui... mais nesse estilo, né? Que assim, a gente tá pegando... Os caras pegam todos os conceitos que eles curtem de customização e exageram aquilo num nível quase que caricato das coisas, né? Então assim, se o cara curte colocar um CC bar, ele vai colocar um CC bar de 2 metros de altura na moto. Se o cara curte uma carenagem esportiva daquelas antigas e tudo, ele vai colocar uma daquela com 2 vezes o tamanho esticada pra frente. É sempre meio desproporcional. É bem desproporcional, é bem caricato, né? Sem contar as cores, né? As pinturas e toda a arte que envolve isso também, né? A gente vê muitos bancos de Bosozoku vermelho, azul, roxo, amarelo. São coisas bem chamativas que a gente não costuma ver em customizações normais. Acho que você usou uma palavra bem colocada aí, que é alegórico, né, cara? Realmente parece umas coisas bem extravagantes, bem... Acho que dificilmente um de nós ia querer fazer algo desse tipo. Vocês que estão assistindo aí também, provavelmente é a última ideia que ia rolar na cabeça. Mas depois que você entende um pouco, né, e por isso que a importância da história, você passa até mesmo a apreciar. Você pode continuar pensando, mas eu jamais faria isso em uma moto, mas agora pelo menos eu posso apreciar, entender, curtir qual é dessa customização aqui, e entender que realmente tinha um propósito ali, os caras não estavam fazendo aquilo ali à toa. Mas o propósito é aquele propósito bom e velho conhecido nosso aqui, aquele de sempre, né? O de se exibir. O maior intuito dessas motos não era necessariamente se destacar pela velocidade ou performance, apesar de que muitas delas eram 4 cilindros que tinham performance de sobra. Mas o principal intuito dessa galera era se destacar ali um pro outro, ou às vezes entre a sociedade, entre a comunidade deles, com as motos mais chamativas. E aí vem uma coisa legal que eu não sabia, cara, que até eles programavam, ou melhor, customizavam a buzina das motos para de repente tocar alguma música que eles se identificavam, ali, alguns temas que eles adotavam para si mesmos. Isso quando eles não estavam ali acelerando a moto e fazendo música com a aceleração, né? Isso também quando não dava ali com um taco de beisebol na mão enquanto acelerava com a outra, né? O que era tipo um risco muito alto, mas essa galera gostava de assumir risco, era uma galera muito jovem, essa segunda geração aí das Bosozoku, vamos dizer assim, e que não tava muito aí pra lei de trânsito, não tava muito aí pra tá infringindo a lei de trânsito e queria mais saber mesmo é de furar o sinal vermelho, fazer muito barulho, incomodar todo mundo, aquela boa e velha baderna, todo mundo aqui já foi jovem, todo mundo curtiu fazer, alguns inclusive ainda são. Se vocês ainda são, eu digo pra vocês aproveitarem o momento. A gente já não tá nesse momento, mas a gente já passou, a gente é velho, tudo pai de família aqui já. Queria eu poder fazer uma bagunça dessas na moto. Não posso mais, porque, enfim, não quero que tomem minha carteira de habilitação, que custou tão caro tirar. Mas, cara, a história é tão profunda, né, e tudo é tão cheio de significado, que muitos membros dessas gangues, né, a gente tá falando que o tempo inteiro como Bosozoku, como se fosse uma gangue só, e é bom deixar claro que não foi uma gangue só.
Foram várias gangues distintas entre si. É um movimento, né, É um movimento assim, mais espontâneo, mas que surgiu de tudo isso aí que a gente disse, e que por causa disso tudo aí acabou se tornando um problema nacional, né, devido à imprudência no trânsito e uma ligação com a Yakuza. Pois é, muitos desses jovens se envolviam com a facção criminosa para cometer certos delitos. E claro, a gente tá falando muitas vezes aqui no passado, né, os Bosozokos faziam isso, faziam aquilo, eram gangues assim, e enfim, no passado. Mas lembrando que é um movimento que ainda está muito vivo lá no Japão, né? Talvez não tão forte quanto era nos anos 70, que foi quando ele começou, mas ainda existe. Até hoje a gente vê festivais aí de customização e de moto, de carro, encontros, onde essa galera chega. E pelo menos a parte estética tá viva, né? Não sei se essa parte de gangue e tudo que é o que rolava antes ainda rola por lá, né? Que até quando a gente fala de Café Racer tem um pouco disso, né? Tinha rixa entre os Café Racers e os mods e tal. Hoje em dia a gente vê o movimento Café Racer por aí no mundo, mas não tem mais aquela briga que existia. Na real não é mais um movimento, é só um estilo de customização. É só um estilo. A partir dos anos 90, quando o Japão sofreu muito de uma recessão econômica, e naquele momento ali, para o jovem poder comprar uma moto, já era um luxo. Customizar uma moto, então, era um luxo maior ainda. Dali, a questão do Bosozoku começou a entrar em desuso, né? O Japão já conseguiu se restabelecer economicamente diversas vezes depois disso, mas o movimento Bosozoku nunca conseguiu se restabelecer por vários fatores, esse foi apenas um deles, a questão econômica, mas a questão é que a polícia estava batendo muito forte também em cima de facções criminosas, questões de gangue, as multas para quem desobedecesse leis de trânsito, principalmente em cima de uma moto, estavam muito caras e tudo isso aí desestimulou a atividade dessa galera aí, e com isso pode-se dizer que sim, o movimento acabou. Mas a cultura e a customização continua, e essa aí, para nossa sorte, vai continuar para sempre, quem sabe, né? Eu falei de cultura pop aqui, alguns dos filmes mais famosos que tem aí, que trazem a questão desse movimento, acho que o Akira, depois tem aquele filme do Michael Douglas também, Black Rain, acho que é Chuva Negra aqui, que ele usa uma XLCR, e a gente não pode esquecer aqui também do filme famosíssimo do Prince, Purple Rain. Prince está usando uma CB400 ali que claramente bebeu na fonte das Bosozoku, então é incrível, né? Será que Prince foi um dos percussores desse estilo? Como a gente falou, eles procuravam bem resgatar as tradições do Japão, né? Porque isso é até um assunto bem polêmico lá no Japão, né? Devido à ocidentalização, né? Ter levado tantos valores ocidentais para lá, ter mudado bastante o país e as próprias tradições japonesas terem algumas coisas também que são bastante polêmicas e tudo. Enfim, é um assunto que, sei lá, só quem conhece bastante da cultura do Japão vai estar ligado no que eu tô falando. Mas para resumir aqui, o que rolou é que enquanto o resto da sociedade japonesa se globalizou, a cultura Bosozoku se preocupava em manter as tradições, valores e código de conduta do país. Nessa altura, o Japão já estava inundado do corporativismo e do terno e gravata ocidentalizado. Mas a cultura Bosozoku tinha estabelecido sua marca própria, homenageando seus antecessores com um uniforme no estilo militar, inspirado no macacão dos aviadores. E da mesma forma como os outros clubes famosos ao redor do mundo, eles também usavam símbolos, slogans e nomes bordados. Que essas motos são muito malucas, excêntricas e que chega a doer nos olhos de algumas pessoas que enxergam elas. Isso aí a gente já falou várias vezes aqui nesse vídeo, né? Agora, o que muita gente não sabe é que elas são inspiradas, sim, nas shoppers americanas, na mesma intensidade que as Café Racers inglesas. Talvez a gente não consiga ver muito desses detalhes nessas motos, mas se você parar para ver, são justamente a parte caricata que eles pegam justamente dessas coisas, né? Então, como eu falei lá no começo, o CC Bar, se os caras gostam de botar um CC Bar, que é inspirado justamente nas shoppers, eles vão colocar um CC Bar de 2 metros nas motos. Se eles querem colocar uma carenagem, vai ser também mais exagerado do que na versão original. Olha só, se a gente for pegar um exemplo de uma moto que foi customizada no estilo Bosozoku, a gente vai olhar, primeiro de tudo, cores muito chamativas, né? Na pintura. O que mais que você nota aí de cara quando você tá olhando, né? Cara, olha essa moto aí, me parece que ela tá, sei lá, derretendo, assim. Parece que ela é de chiclete, o cara esticou aqui, puxou ali e tal. É tudo muito inusitado. Parece de algum vilão de desenho animado, né? Assim, aí vocês acham que todo mundo entende de onde veio aquelas motos malucas do Black Kamen Rider. É, tem muito, acho que com certeza tem inspiração nesse movimento aqui. E aí tem, ó, essa carenagem extremamente exagerada e alta, né? A gente nunca vai ver isso numa moto normal. Eu vou colocar o normal sempre entre aspas aqui, né? Porque afinal, o que é normal? Aqui, mais uma vez, o banco com o garupa aqui, com esse encosto muito alto, né? Então... Totalmente sem sentido, até totalmente sem sentido. Não imagino alguém encostando ali para ter mais conforto. Então, e numa moto que, teoricamente, ela é mais esportiva, né? Ela já traz esse apelo e aí ela mistura essas coisas com guidão mais alto, carenagem muito alta e esse banco lá atrás
Alto pra caramba também. E olha que aqui a gente pegou um exemplo de boas pra mostrar e destrinchar, porque tem outros como esse daí que vocês estão vendo agora que realmente vira um carro alegórico, né, velho? Tem 2 carenagens na frente, elas estão a, sei lá, 3 metros de altura, um escapamento que a essa altura aí já não deve nem mais funcionar. E tudo rosa, né? E tudo rosa. Ou é vermelho, eu não tô entendendo. É rosa, cara. Nossa senhora. Essa moto aqui podia estar lá no Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Doideira Coisa de pura. outro mundo, velho. De outro planeta. Não, Bosozoku, é, eu- a gente tá falando que Bosozoku é do Japão, mas na verdade não é nem desse planeta, Não, né? é porque o Japão é outro planeta. O Japão é que outro tá aqui na planeta. Terra. Galera, mudando um pouco agora de assunto, se você ainda não entrou na loja do Motorama, ainda dá tempo, entre e adquira agora o seu pack de adesivos novinhos que acabaram de sair do forno. E olha só, nós estamos baixando o preço, hein? Agora é só R$10 mais o frete. Então aproveita esse momento, fortalece o Motorama, a gente precisa muito da sua ajuda. É claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, mas só isso já não é o suficiente. A gente precisa que você se torne também um cliente do nosso canal para continuar entregando esse conteúdo, continuar entregando conversa boa, que é o que eu espero que a gente faça aqui, né? Ter uma conversa boa com vocês. A conversa é de mão dupla, a gente fala e vocês falam com a gente através dos comentários. Quer falar mais alguma coisa, Guigo? Sim, eu quero falar outra coisa. Quero chamar todo mundo para ouvir o nosso podcast, o Motorama Cast. A gente tá conseguindo, ele tá sendo semanal, a gente retomou, tá rolando, tem vários episódios legais. Procura, vai rolar na sua plataforma favorita, seja o Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, enfim, tem em todas as plataformas já, porque a gente conseguiu resolver essa parada. Foi treta, mas tá resolvido. É legal escutar o podcast, porque lá a gente fala muita coisa que a gente não fala, que tem mais espaço pra falar. E os episódios são compridos e tal, é tipo 1 hora, assim, é da hora. Lavar uma louça, dar uma volta com o cachorro enquanto você escuta o Motorama Cast. Sugiro que todos Sem façam precisar isso. ver nossas caras feias. Sem precisar ver essas caras feias aqui estragando. Só as nossas seu- vozes Feias. feias. Come on.